Em um vídeo anterior, encontramos o valor exato de seno de 3 graus. E nesse vídeo, pretendo encontrar o valor exato de seno de 10 graus. Apesar de que a pergunta qual o valor de seno de 3 graus tem uma resposta que pode ser encontrada a partir de similaridade de triângulos e o uso de identidades trigonométricas, você verá que a pergunta qual é o seno de 10 graus tem uma resolução bem mais complexa, que é necessário o uso de técnicas matemáticas bem mais avançadas para encontrar sua resposta. Primeiro, antes de começar a resolver o problema, é bom rever alguns conceitos de geometria. Primeiro, a similaridade de triângulos, que é um conceito importantíssimo de se memorizar e entender. Segundo, as identidades trigonométricas. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 é uma básica, mas também é bom saber a fórmula da soma de ângulos em um seno e o dobro de um ângulo de um seno ou de um cosseno. E por fim, a lei dos cossenos, que é importantíssima na trigonometria. Uma coisa que é legal, note que se θ for igual a 90 graus, o termo menos 2bc cosseno θ desaparece, pois cosseno de 90 graus é zero. Ou seja, o teorema de Pitágoras é apenas um caso especial da lei dos cossenos. Em minha primeira tentativa para resolver esse problema, eu utilizei da construção deste triângulo especial, ABC, no qual AB e AC têm um comprimento de uma unidade, e este triângulo possui os ângulos de 20, 80, 80, o que torna ele isósceles. Esse triângulo é especial pelo seguinte motivo. Se nós o partirmos ao meio, nós conseguimos um triângulo retângulo, que mostra pra gente que o seno de 10 graus não passa do comprimento x dividido por 2. Portanto, se encontrarmos o valor de x, nós encontramos o seno de 10 graus. Agora, com o nosso triângulo especial construído em mãos, vamos tentar achar o valor de x. A primeira coisa que eu faço é repartir o ângulo de 80 graus da seguinte maneira. Eu separo este ângulo em um ângulo de 60 e um ângulo de 20, formando um novo triângulo, BCD. Note que BCD também é isósceles, portanto o comprimento de BD tem que ser x. E note também que BCD é similar a ABC, logo, CD tem que ter um comprimento de x ao quadrado. Como CD vale x ao quadrado e AC tem que valer 1, AD vai ser apenas 1 menos x ao quadrado. E de que servem essas informações? Bem, nós sabemos o cosseno e o seno de 60 graus. Nós podemos utilizar a lei dos cossenos no triângulo ABD. Nós conseguimos que 1 menos x ao quadrado tem que ser igual a 1 mais x ao quadrado menos 2x cosseno de 60. Cosseno de 60 não passa de meio, então esses dois valores se cancelam. Nós expandimos o quadrado e nós cancelamos um dos dois lados da equação. E nós terminamos, após um pouco de reorganização, com o seguinte polinômio de quarto grau. X à quarta menos 3x ao quadrado mais x tem que ser igual a zero. Ok, conseguimos um polinômio de quarto grau, mas ainda podemos simplificar um pouquinho mais. Sabemos que x tem que ser diferente de zero, pois ele é uma distância no nosso triângulo. Então, vamos dividir todo esse polinômio por x. E nós conseguimos que x ao cubo menos 3x mais 1 tem que ser igual a zero. Vamos substituir x por 2 seno de 10 graus. Nós fazemos essa substituição e elevamos todos os expoentes. Depois disso, nós dividimos a expressão por 8 para isolar o termo de seno ao cubo de 10 graus. E nós conseguimos que seno ao cubo de 10 graus menos 3 quartos de seno de 10 graus mais 1 oitavo tem que ser igual a zero. Bem, isso não é muito bom, pois polinômios de terceiro grau são bem trabalhosos. Então vamos tentar encontrar o seno de 10 graus por outro caminho. Nós podemos tentar expressar o ângulo 3θ em termos de θ, como está sendo mostrado aqui ao lado. Mas você se pergunta, por que nós iríamos querer fazer uma coisa dessas?
Note que se θ for igual a 10 graus, 3θ vai ser 30 graus. E nós conhecemos o seno de 30 graus. Ou seja, nós poderíamos expressar seno de 10 graus em termos de seno de 30 graus, que é um valor que nós conhecemos. Então vamos começar. Primeiro, nós aplicamos a fórmula da soma de senos. E, como nós sabemos a fórmula também do dobro do ângulo para o seno e o cosseno, nós aplicamos essas fórmulas. Após distribuir, nós conseguimos alguns termos de cosseno ao quadrado, que podem ser substituídos por 1 menos seno ao quadrado. Nós fazemos essa substituição, multiplicamos e reorganizamos a nossa equação. E com isso, nós conseguimos ver que seno de 3θ pode ser expresso como 3 seno θ menos 4 seno θ ao cubo. Agora, com essa expressão, tudo o que precisamos fazer é substituir θ por 10 graus. Assim, nós conseguimos que seno de 30 tem que ser igual a 3 vezes o seno de 10 menos 4 vezes o seno de 10 graus ao cubo. Sabemos que o seno de 30 graus é meio, portanto, substituímos isso em nossa equação novamente. Meio tem que ser igual a 3 vezes seno de 10 graus menos 4 seno de 10 graus ao cubo. Nós jogamos tudo para o mesmo lado da equação e dividimos por 4 para deixar o termo ao cubo isolado. E acabamos com o mesmo polinômio de terceiro grau de antes. E infelizmente, nós vamos ter que realmente resolver um polinômio de grau 3 para encontrar o valor exato de seno de 10 graus. Eu vou realizar uma pequena substituição para facilitar a notação, dizendo que A é igual a seno de 10 graus. Assim, nós conseguimos que A ao cubo menos 3 quartos de A tem que ser igual a menos 1 oitavo. Para resolver este polinômio, eu vou usar o método de Nicolò e Girolamo Cardano, que nós vimos em alguns vídeos anteriores. Com esse conjunto de equações, nós deveremos achar a raiz do nosso problema. Claro, nós também poderíamos simplesmente usar a fórmula do polinômio de terceiro grau que está aqui embaixo. Mas eu estou mais acostumado com o método de Cardano. Com todas as nossas equações em mãos, podemos começar a resolver este complexo polinômio de terceiro grau. Nós notamos que a primeira equação diz que z tem que ser igual a menos 1 dividido por 4y. Nós podemos substituir isso na nossa segunda equação. E achamos que menos 1 oitavo tem que ser igual a menos 1 dividido por 64y ao cubo menos y ao cubo. Multiplicamos toda a equação por y ao cubo e jogamos tudo para o mesmo lado da equação. Isso aqui vai parecer uma equação de sexto grau, mas na realidade é uma equação de segundo grau em termos de y ao cubo. Portanto, nós podemos achar o valor de y ao cubo com a fórmula de Bhaskara. Nós achamos que delta tem que ser igual a menos 3 dividido por 64. Portanto, a raiz quadrada de delta tem que ser mais ou menos e raiz de 3 sobre 8. E nós achamos que y tem que ser isso. Eu vou pegar apenas a raiz positiva e colocar 1 oitavo em evidência por questão de simplicidade. Com y ao cubo em mãos, nós podemos achar o valor de z ao cubo. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre números complexos, eu recomendo que você veja este vídeo, onde nós já conversamos sobre toda a natureza dos números complexos. Agora que nós temos o valor de y ao cubo e z ao cubo, nós podemos achar a raiz da nossa equação, já que a não passa de z menos y. Bem, para isso nós vamos tirar a raiz cúbica desses números complexos e... Mas, por sorte, alguém mais esperto que nós já resolveu esse problema, Leonard Paul Euler, que nos mostrou que podemos expressar um número complexo em termos de cossenos e senos. Note que a nossa equação pode ser expressa justamente como cossenos e senos destes números. Portanto, y não passa da meio raiz cúbica de e elevado a i π sobre 3, e z não passa de meio raiz cúbica e elevado a i 2π sobre 3. Portanto, podemos multiplicar os expoentes e achamos o valor de
y e z. Portanto, a tem que ser igual a seno de 10θ, que é igual a meio vezes e elevado a i2π dividido por 9, menos e elevado a iπ dividido por 9. Correto? Não necessariamente. Quando nós analisamos a posição desse número no plano complexo, nós vimos que ele tem uma parte real e uma parte imaginária, o que não faz sentido. Bem, as contas estão todas certas, mas você consegue ver onde nós cometemos o nosso erro nas nossas contas? Bem, nosso erro está justamente na parte em tirar a raiz cúbica. Nós tiramos a raiz cúbica da maneira correta. A questão é que todo número complexo possui 3 raízes cúbicas. O jeito mais fácil de mostrar isso é com a raiz cúbica de 1, que a resposta trivial é 1. Mas existem outros 2 números que, quando elevados ao cubo, resultam em 1. Eles também são raízes cúbicas válidas. Isso também por causa da propriedade de voltas, já que se eu der 2π volta no plano complexo, eu volto para o meu ponto inicial. Portanto, nós achamos apenas uma das 3 possíveis soluções. Nós já calculamos k igual a 0. Nós ainda temos que verificar k igual a 1 e k igual a 2. Então, vamos voltar ao nosso passo da raiz cúbica e verificar com o passo com k sendo igual a 1. Nós achamos novamente o valor de y e z, igualamos os denominadores dos expoentes e realizamos a subtração. A vai ser igual a e elevado a i8π sobre 9 menos e elevado a i7π sobre 9. Enquanto nós verificamos de novo a posição desse ponto no plano complexo, nós achamos um número com uma parte real e uma parte imaginária, o que, pelo mesmo motivo do número anterior, não faz sentido. Agora vamos testar com k sendo igual a 2. Y e z são encontrados, multiplicamos os expoentes por 1 para ficar igual, somamos as frações. Portanto, a tem que ser igual a meio vezes e elevado a 14π sobre 9, menos e elevado a i13π sobre 9. E achamos que a tem que ser algo em torno de 0,173684. Logo, achamos o valor exato de seno de 10 graus. Uma coisa que eu acho importante você notar: se você mapear todos esses 3 pontos no plano complexo, você vai ver que eles estão separados por um ângulo de 120 graus. Exatamente 1/3 de rotação. O 1/3 de rotação que nós acabamos perdendo ao elevar o número ao cubo, já que multiplicação de números complexos resulta em uma soma de seus ângulos. E, após nós encontrarmos o valor exato de seno de 10 graus, eu gostaria de propor um exercício para você. Como isso é um polinômio de terceiro grau, obviamente a gente vai ter 3 raízes. A questão é que todas as raízes dessa função são raízes reais. A curiosidade que eu quero mostrar para você agora é que a raiz que nós acabamos de encontrar é seno de 10 graus. Já a outra raiz vai ser o seno de 50 graus e a última raiz vai ser o seno de menos 70. Eu quero que você prove isso. Mostre e ache essas raízes. Existem muitas soluções e vários jeitos de resolver esse problema. Eu desejo boa sorte nos seus estudos e até o próximo vídeo.